E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, vamos continuar com essa nossa playlist de orientação a objetos em Python. E nas nossas últimas aulas, a gente estava falando um pouco sobre esse conceito que é a associação de classes. Ou seja, como que eu consigo criar uma classe e ela se interage, ela acaba utilizando elementos, principalmente os métodos de outra classe. E essa ideia, né, de associação, ela é representada com uma seta cheia. E beleza, né? A gente fez, né, essa relação aqui de pessoas com interruptor. E na nossa aula passada a gente abordou o princípio aberto e fechado. Como que eu consigo, né, criar uma classe que já possui o seu comportamento e eu acabar entregando mais funcionalidades a essa classe sem a gente alterar em si o seu comportamento, né? Então, beleza. Eu vou agora fechar esses dois arquivos, deixa eu minimizar todo mundo aqui. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o princípio, né, da injeção de dependência. E, na verdade, a injeção de dependência ela não é nada de outro mundo, né? Algumas pessoas têm um certo medo desse tipo de princípio, não sei o porquê. Mas a ideia é exatamente a associação de classes, mas vista por uma outra perspectiva. Eu vou colocar aqui uma nova pasta, que vai ser a nossa aula 10, né? E eu vou falar sobre a injeção, vou colocar assim, de dependência. E vou, né, criar um arquivo run.py aqui. Vamos entender primeiro o conceito da injeção de dependência e em seguida a gente já vai aqui para código. Mas dá uma olhada aqui, olha. Eu vou abrir essa minha pasta da associação de classes e vou abrir, né, essa imagem que eu acabei colocando aqui para gente. E é o seguinte, nota que do jeito que a gente tem essas duas classes, que é o interruptor e pessoa, a classe pessoa ela consegue facilmente ter a instância de objetos sem a necessidade de uma classe interruptor diretamente. A classe interruptor ela está mais aqui para atender os métodos acender luzes e apagar luz. Olha só, vamos aqui no meu run.py para a gente ver isso daqui de uma forma melhor. Beleza, subi aqui, eu tenho a classe interruptor e a classe pessoa. Olha a classe pessoa. Ela está sendo instanciada aqui, olha, eu estou tendo o Agnaldo, né? E eu não tenho nenhum problema na minha linha de código 23. É claro que se eu for chamar os métodos acender luzes e apagar luzes, aí sim eu vou ter que necessitar de um interruptor. Só que o interessante disso é que a classe pessoa ela pode ser instanciada. O que eu quero dizer é que se eu apagar essas linhas aqui, olha, o código ainda roda sem nenhum problema. Então, a minha classe de pessoas ela ainda não tem, né, nenhuma dependência da classe de interruptor. Por exemplo, eu posso simplesmente instanciar a minha classe de pessoas, né, ou seja, ter um objeto Agnaldo e colocar, por exemplo, agnaldo.dormir. Posso simplesmente não chamar acender luz e apagar luz e o código vai rodar. Só que quando a gente fala, né, da injeção de dependência, a gente quer falar que uma classe ela está diretamente associada à outra. E essa associação ela ocorre da seguinte forma. Eu vou fechar aqui, né, essas pastas e deixar só o run da injeção de dependência. Mas eu quero que agora que você venha comigo nesse diagrama de cima. Vem cá. Olha só. Eu tenho uma classe que se chama pessoa. E como atributo, ela tem um celular. E ela tem dois outros métodos, né? Pedir pizza e estudar. Pessoal, essa parte aqui, olha, essa nossa classe de pessoa, com esse atributo celular, vai se referir, esse celular aqui vai se referir a uma outra classe. E essa outra classe, né, de celular também vai ter os seus comportamentos.
vai ter lá o seu modelo como um atributo e os métodos devidos, né? Enviar mensagem, abrir e-mails, abrir YouTube. Só que nota que quando a gente fala, né, que uma pessoa ela vai ter um celular como atributo, eu necessito obrigatoriamente que definir uma classe de celular para colocar ela aqui na minha classe pessoa. Isso vai ser a injeção de dependência. A injeção de dependência ela entra exatamente aqui no nosso atributo. É assim que as classes vão acabar se relacionando. Eu deixei aqui só um detalhe na minha classe de celular para mostrar que a minha classe celular ela pode ser instanciada objetos, né? Pode ser feita uma utilização aqui sem a necessidade da classe pessoa. Mas o contrário não é verdade. A classe pessoa precisa agora de definir uma classe de celular. Como que isso é feito? Como é que a gente trata isso em código? Vamos lá, eu vou voltar aqui. Eu vou colocar uma classe que se chama celular. Eu vou replicar exatamente o que está aqui, né? Então, olha só, enviar mensagens, abrir e-mails e abrir YouTube. Vou definir uma classe que se chama celular. Ok, 2 pontos. Vou colocar aqui, olha, def enviar mensagem. Vou colocar um self para falar que eu estou no contexto dessa minha classe. Eu vou representar essas funcionalidades aqui como print mesmo, não vou muito longe disso aqui não. Mas eu vou colocar um none aqui. Print, certo? Vou colocar aqui uma mensagem. String, beleza. Print, vou colocar só uma string formatada. Enviando mensagem. E a gente coloca a mensagem aqui dentro, beleza. Isso daqui. Abrir e-mails, né? Vou simplesmente fazer da maneira mais simples aqui. Então, eu vou fazer um print e escrever aqui, olha, abrindo os e-mails. Só isso. E abrir YouTube. Vai retornar none também, lembrando que esse retorno de none é só porque a gente está printando as coisas, né? E vou colocar aqui, abrindo YouTube. Vou colocar 3 pontinhos, né, para falar que é uma ação contínua. E beleza. Então, eu tenho essa minha classe celular. Nada demais. Eu posso, né, até fazer o seguinte para a gente distinguir, né? Colocar aqui um método construtor. E aqui no meu método construtor, eu vou ter o meu modelo. Só que a gente vai colocar self.modelo, que vai ser, né, um modelo que a gente vai inserir aqui dentro. Então eu consigo agora, né, ter classes de celular que pelo menos vão ter atributos diferentes. E eu quero atacar exatamente aqui o nosso método construtor. Ele que vai definir para a gente a nossa injeção de dependência. Nota que aqui eu só estou colocando, né, qual que é o modelo. Por exemplo, eu posso ter um celular 1, por exemplo, que vai ser um Android. Vamos lá, celular. E aqui o modelo eu vou colocar, vou ser bem genérico, tá? Samsung. E aqui eu posso ter, né, a mesma coisa que a gente fez, só que um outro celular que é, por exemplo, iPhone. Vou colocar desse jeito aqui também. Agora, quando eu tiver uma classe que se chama pessoa, a gente vai ter uma situação particular. E eu vou criar aqui, olha, o meu método construtor. Porque quando a gente for falar agora da minha classe pessoa, eu necessito de ter um celular que vai ser uma classe do tipo celular. Isso aqui, olha, eu estou colocando só a exemplo, né, de relacionamento mesmo, para mostrar que é uma classe celular que entra aqui. No caso, é como se o objeto da minha classe celular viesse aqui no canto, né, nessa minha entrada aqui de celular. E
eu vou falar que self.celular é igual a o celular que eu for colocar. Ou seja, agora, pessoal, para eu criar uma classe pessoa, eu tenho necessariamente que colocar um celular aqui dentro. Isso é injeção de dependência. Olha só, se eu colocar e deixar a pessoa desse jeito aqui, olha, se eu rodar o projeto vai dar um erro, porque eu não estou colocando o atributo celular aqui dentro da minha classe pessoa. Se eu chegar agora e colocar um iPhone aqui dentro, agora sim, né, o meu código ele vai rodar sem nenhum problema. Então, isso daqui é injeção de dependência, pessoal. É uma classe acabar se relacionando com a outra a partir, né, do seu método construtor. Eu vou fechar aqui, olha, eu vou tirar essa linha para a gente continuar a criação da nossa classe pessoa. Deixa eu tirar esses dois celulares aqui, vou colocar eles aqui embaixo, beleza? E olha só, a gente fez a nossa classe de celular, e agora para a classe de pessoa, deixa eu voltar aqui em cima, a gente tem que fazer os métodos pedir pizza e estudar. Então olha só, vou chegar aqui, def pedir pizza, vou colocar self, vou colocar o retorno de none também, e eu vou falar o seguinte, olha só, print, buscando o celular, print, definindo o sabor, e aí eu venho aqui, olha, e utilizo, né, a minha dependência, que é a classe celular, e eu falo ponto enviar mensagem, e aqui a minha mensagem vai ser o seguinte, quero uma de calabresa, e pronto, aguardando a chegada. Olha como que agora eu tenho uma associação, né? Uma classe pessoa está utilizando uma classe celular, só que não está sendo, né, a partir de uma entrada, né, que eu estou colocando nesse meu método aqui. Eu estou chamando diretamente por um atributo, ou seja, pela dependência que eu coloquei aqui da minha classe celular. A mesma coisa, se eu chegar aqui, olha, def estudar. Vou colocar aqui, olha, self, o retorno vai ser none, né? E eu vou fazer a mesma ideia que a gente está fazendo. Print, sentando no computador. Aí eu vou chegar aqui, self, ponto, vou colocar celular, ponto, abrir YouTube. E aí eu vou colocar print, anotando o conteúdo. Então olha que agora a minha classe pessoa, né, ela utiliza a classe celular e ela possui o seu comportamento, né, por fora. Eu vou chegar aqui, vou falar que eu tenho uma pessoa que se chama Reginaldo. E o Reginaldo ele vai usar um Android. Dessa mesma forma, eu vou ter, por exemplo, a Marlene, que é uma pessoa e ela vai utilizar um iPhone. E agora, nota que é exatamente isso, né? As duas vão ter os seus comportamentos, só que elas possuem as suas injeções de dependência. Então, eu vou chegar e vou falar que o Reginaldo ele vai pedir uma pizza, certo? E que a Marlene ela vai estudar. E se eu pegar aqui o meu terminal, deixa eu só dar um print nesses dois aqui, olha, no meio para a gente conseguir ver melhor, né, as ações do Reginaldo e as ações da Marlene. Vou pegar o meu terminal, beleza, e aí eu consigo entrar aqui na minha aula 10, certo? Python 3, run.py, olha só, buscando celular, definindo sabor,
enviou a mensagem e está aguardando a chegada. Essas daqui são as ações, né, do Reginaldo, enquanto essas aqui são as ações da Marlene. Então, olha que interessante, né? A gente tem uma utilização de uma classe pela outra e agora eu estou firmando a classe pessoa, ela só existe se você tiver um celular colocado como atributo, né, como uma dependência dessa minha classe. Tanto que se eu chegar aqui no Reginaldo e tirar o Android, olha só, eu vou pegar novamente aqui o meu terminal, vou rodar e ele vai dar um erro, olha só. Você está faltando com um tipo de elemento, né? Que está faltando o celular. Então, pessoal, essa daqui é a injeção da dependência. Um último detalhe que eu gosto de falar da injeção de dependência é que geralmente em alguns livros, principalmente o livro do Clean Code, ele vai falar para dependências serem tratados como elementos privados no seu código. Ou seja, aqui a gente viu que esse self aqui, olha, esse atributo, ele está público. Agora ele está privado, com esses dois underlines. Então, vamos colocar as nossas dependências como elementos privados no nosso código. Beleza? Alterei tudo aqui para celular de uma forma privada. Beleza, vou pegar meu terminal, deixa eu rodar novamente. Ok, as ações estão acontecendo. Então é isso. Bom, a gente falou aqui sobre a injeção de dependência, foi um exemplo bem bacana, e na próxima aula a gente vai fazer um exercício a respeito disso daqui.